Gabriel. Som teste, esse é o seu microfone, tá? Já abri. Carlos chega no andamento da carruagem. Vocês todos sentados. Ó, eu preciso de silêncio, hein? Vai começar. Não desconcentra a gente aqui. Ok? Tem ninguém aí. Duas pessoas. Demorou pra abrir. Abriu antes. O pessoal está acostumado a 8 horas. Som teste. Alô. Teste. Dois. Já temos audiência. Você que está nos assistindo aí, uma ótima noite. Já puder ir compartilhando no seu Facebook, nas suas redes sociais. Nós já vamos dar o início aqui à roda dos esclarecedores. Já vão entrando e vão compartilhando. O tema de hoje é um tema muito interessante, pouquíssimo conversado, pouquíssimo discutido. E hoje nós vamos falar de algo muito, muito, muito importante. Estou dando aqui um minutinho para você compartilhar, tá? Compartilhe aí. Mais pessoas fazendo parte da nossa audiência, melhor é. Bom, quero fazer uma oração para nós começarmos esse tempo da roda dos esclarecedores. Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos em sua casa. Estamos aqui, Senhor, para conversar sobre a sua palavra e hoje especificamente vamos falar desse assunto, Senhor, que é tão importante, tão relevante, e a maioria das pessoas não sabem o que está acontecendo no cenário mundial nas últimas décadas e para onde caminha isso. Nós vamos falar, Senhor, de algo que já foi falado em Tua Palavra e estamos vivendo esses tempos. Eu peço que a Tua graça, ela seja sobre nós. Amado Espírito Santo, eu peço que a Tua sabedoria, peço que Teus ensinamentos, Pai, eles sejam sobre nós. Por favor, vem estar conosco, esclarece a nossa mente, ajuda-nos, eu te peço em o nome de Jesus Cristo para o louvor de Tua glória. Amém e graças a Deus. Uma ótima noite a todos vocês que estão aí em casa, os irmãos que estão aqui no templo também, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estamos mais uma vez, é noite de estudo bíblico, é noite de fórum, de conversa, de papo sobre Bíblia. A gente bateu um papo sobre Bíblia, é um tempo para conversarmos sobre um tema que é muito, muito pouco discutido, pouquíssimo falado no meio do nosso povo, porém é muito relevante. Então nós vamos discutir sobre pós-modernismo. Para isso, hoje, daqui a pouquinho está chegando aqui o presbítero Ricardo. Ele sempre chega aqui uns 10 a 15 minutinhos atrasado, por conta do rodízio municipal que nós temos aqui em São Paulo. Tem um tal do rodízio. Quem está nos assistindo aí, não é daqui da cidade de São Paulo, talvez possa pensar, mas esse obreiro sempre chega atrasado. É que se ele cruzar a Marginal Tietê antes das 20 horas, ele é multado. Então ele fica à espreita. Ele fica esperando, dá 20 horas ele sai e cruza, ele fica na esquina ali domingos esperando a Marginal, quando dá às 8 horas ele cruza a Marginal e vem para cá. Então daqui a pouquinho ele está chegando aí, é um pedacinho só da Marginal, mas é o suficiente para tomar uma multa. E nós temos hoje aqui também, junto comigo, o pastor Marcelo, já faz parte da nossa banca aqui para discutirmos os temas. E hoje também eu trouxe aqui, convidei o Vitor. E o Vitor, nós nos conhecemos há uns 2 ou 3 anos.
Por aí, né? Só pode usar o microfone, né? O Vitor, ele é da nossa igreja Brasil para Cristo, ele é de Pernambuco, acho que está desligado o seu microfone, tá? Ele é ali de Pernambuco e ele é envolvido com missões. E ele foi aluno da turma 2018 do nosso CFM Alpha, o Centro de Formação Missionária. E ele ali, então eu conheci o Vitor lá, e um dos assuntos que eu dou aula lá no Centro de Formação Missionária é basicamente esse, né? Eu falo sobre seitas e heresias, e eu trabalho justamente no conceito de desconstrução da fé, e eu bato na tecla justamente do pós-modernismo. E o Vitor foi um aluno que nós nos demos muito bem nas discussões que nós tivemos ali por uma semana, mais ou menos, 4 ou 5 dias, nós ficamos internados lá, discutindo essas questões. E o Vitor, ele está por São Paulo, está indo para o Peru, vai fazer um trabalho de missões no Peru, na igreja Peru para Cristo, está indo dar um suporte lá, agora já o mês que vem, e ele está por São Paulo ajudando no CFM Alpha, resolvendo algumas coisas, e eu aproveitei, sabendo que ele estava por aí, foi abordado, discutindo semana passada com os obreiros aqui, e nem foi ideia minha de falar sobre pós-modernismo, veio dos obreiros, e eu falei, ótimo, vamos conversar, e eu me lembrei que o Vitor está em São Paulo, ele é alguém que estudou muito esse assunto, porque eu tirei o couro dele lá no treinamento, né? E ele está aqui com a gente. Você se apresentar para o pessoal, Vitor, cumprimentar o pessoal? Bom, uma boa noite a todos, né? A paz do Senhor. Como já foi dito pelo pastor Fernando, meu nome é Vitor, né? Faço parte da Igreja Brasil para Cristo, lá em Carpina, Pernambuco, né? Desde 2014. Comecei meu envolvimento com missões a partir do ano 2016, o conhecimento, né? A partir do ano 2017 acompanhei a vinda do missionário Emerson, né, que hoje atua na Tríplice Fronteira da nossa obra. 2018 foi quando conheci o pastor Fernando, lá no nosso Centro de Formação Missionária Alpha, um excelente professor por sinal. E aí em 2019 retornei para Pernambuco para desenvolver atividades na igreja local. E agora em 2020, aqui de passagem por São Paulo, com planos de ficar, mas devido às circunstâncias agora de partida, para o Peru. Aí recebi o convite do pastor Fernando, estou honrado aqui de estar aqui com os amados irmãos aí em casa e aqui na igreja. Então, louvado seja Deus. Maravilha. Eu quero começar com um versículo. Antes eu quero conversar duas coisas com vocês aqui, lembrar vocês, espectadores, e vocês também aqui no templo, que a Roda dos Esclarecedores, ela não é um modelo de culto convencional. Ela é um modelo de fórum onde você pode interagir, você pode mandar a sua pergunta. Membros da igreja aqui fazem parte do WhatsApp da igreja, do grupo do WhatsApp da igreja. Então ali você pode colocar as suas perguntas, ok? E você que está assistindo, não é membro e quer fazer uma pergunta, quer interagir ou quer contribuir com alguma informação também, você pode aí nos comentários mandar para nós aqui, ok? E nós vamos, do meio para o final, nós vamos ter um tempo para ver se houve interatividade e nós vamos contrapontear com você, vai ser uma alegria. Eu quero nessa introdução me ater a um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso é o 8, que diz assim: eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus está falando alguma coisa interessante aqui. Ele está falando sobre o futuro. Ele está falando sobre um tempo do futuro que haveria uma escassez na terra. E ele vai falar de algo que é muito importante. Ele vai falar, pastor Marcelo, da escassez da fé. Interessante isso, porque a fé, ela é justamente a chave, ele é o elemento chave que nos aproxima a Deus. Interessante que há um princípio na palavra de Deus que é, portanto, sem fé é impossível. Então, olha só, em havendo a falta de fé, não haverá possibilidade de Deus se agradar da pessoa. Então, é necessária a fé. A fé, ela é uma chave que abre a porta do relacionamento para com Deus. Interessante que Jesus ele fala que essa matéria chamada fé, essa chave chamada fé,
nos últimos dias ela seria escassa. É a pergunta dele: por um acaso, quando chegar, será que eu vou achar fé na terra? Ele já está dando a pista que haveria um tipo de desconstrução. Bom, nós vamos falar sobre pós-modernismo. Por que nós vamos falar sobre pós-modernismo? Quando eu descobri o assunto, o tema pós-modernismo, foi no começo, final de 2009 aproximadamente, 2008, 2009, eu tive acesso a um livro, um livro de um pastor americano, chamado Albert Mohler, que ele fala: Deus não está em silêncio. É um livro feito para acadêmicos, que é justamente para tratar sobre a questão do ateísmo, que cresce assustadoramente nos Estados Unidos. Então, a ideia de que Deus não existe, que Deus não fala, que Deus não é presente, ela vem crescendo muito no mundo nas últimas décadas. Bom, então, se é pós-modernismo que nós estamos hoje, então antes do pós existe o modernismo. Então, nessa introdução, eu quero gastar 5 minutos para daqui a pouco já compartilhar com vocês aqui. Acho que a minha parte vai ser até mais ou menos essa mesmo da introdução, e depois só vou fazendo algum contraponto com vocês. O modernismo, ele foi o quê? Uma ideia de um pensamento que construiu uma estrutura social. E ele tinha valores. Então, olha, prestem atenção. Ideias que constroem um sistema social e que lhe impõe valores na sociedade, certo? Então, o modernismo, ele tinha uma característica importante, que era o concretismo. As coisas, elas são concretas. Os ideais são concretos, valores da família são concretos, verdade é concreta, mentira é concreta. Família tem uma ideia de uma verdade, é pai, mãe, ou seja, homem, mulher, filhos, casamento, toda uma estrutura que nós conhecemos. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu ainda tive, acho que eu peguei na remanescência aí, da nossa estrutura didática no país, eu cheguei a estudar OSPB, né? Organização Social Política do Brasil. Estudei isso, estudei educação moral e cívica. Peguei ali o finalzinho, mas dei a sorte de pegar ali o finalzinho disso. Então, quando você fala sobre educação moral e cívica, você aprendia ali, o garoto, a criança aprendia ideias, conceitos de moral. O que é a moralidade? Até onde vai os seus direitos e deveres para começarem os direitos e deveres do outro, né? Você aprendia valores da sociedade, valores como homem, valores como mulher, valores como profissional, valores de respeito para quem tem as suas patentes políticas e assim por diante. Valores religiosos. Valores religiosos. Então é uma coisa pautada em valores. Tudo isso é um processo remanescente ainda da modernidade, que tinha um estado de ideia concreta. Pois bem, pessoal, na data mundial, na data global, nós temos um período que ele é muito importante para esse processo de transição, onde o modernismo vai ser desconstruído, vai se cortando e mudando a ideia do modernismo. Basicamente, a Semana da Arte Moderna de 1922, eu preciso entrar nisso, gente, porque não tem como, isso vai mostrar para nós uma questão, uma estrutura social, e isso tem a ver com a igreja. Eu estou fazendo todo esse pano de fundo, porque isso tem a ver com o que Jesus fala: por um acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, em algum lugar da terra. Então, isso tem a ver com a igreja, tem a ver com nossos valores cristãos, morais e tudo mais. Então, eu estou dando um passo atrás para fazer essa introdução e trazer vocês para a conversa. Bom, na Semana da Arte Moderna, algumas coisas passam a mudar.
um grupo de pessoas que tinham ideologias contrárias a esses valores de verdade, valores de moral e tudo mais. Eles usam a Semana da Arte Moderna para começar a desconstruir a ideia de uma solidez, de um concretismo. A partir daí, começa a entrar muito forte uma palavrinha chamada relativização. É tudo muito relativo. Família. Quem disse para você, Marcelo, que tem que ser assim? Quem disse para você, Vitor, que padrão moral de casamento é desse jeito? Então, a partir da Semana da Arte Moderna, começa a haver um processo de desconstrução. Uma nova ideologia começa a ser colocada ali. Na área política, observem que a partir dali, aonde vem essa eclosão da Semana da Arte Moderna, na área política, por exemplo, é onde há uma injeção muito grande de dinheiro da Rússia e da China para que a ideia do socialismo fosse implantada a partir dali para o mundo todo. Então já vem a ideia do socialismo, já vem daí, certo? E sobretudo, não só o socialismo pelo socialismo, e sim a ideia da desconstrução financiada pelo processo do socialismo, entendeu? Então a ideia marxista, ela entra aí, muito forte na história mundial. Aí você vai encontrar ali na Semana da Arte Moderna, peraí, cenário de cultura. Cenário de cultura é algo que entra em todos os lares. Todo mundo gosta de música. Sim. Do Arte. pobre ao milionário. Aí o pobre talvez ele não tenha muito acesso às artes plásticas e tal, essas questões. Mas uma classe mais abastada, ela tem acesso a isso. Então, aquelas ideias das construções de obras que eram uma ideia concreta, agora pode ser qualquer coisa. Então a gente pega um quadro, por exemplo, agora você pega um monte de tinta e você vai jogando, não tem mais que ter formas. As ideias de Pablo Picasso, por exemplo, essas coisas, elas vão sendo desconstruídas. Qualquer coisa é arte, porque é a minha verdade. Então assim, e o que é a verdade? Relativizou. Peraí, é verdade para você? Não, peraí, isso é uma verdade para você, não necessariamente para mim. Então, muitos de vocês estão me ouvindo aqui, se não todos, já ouviram a seguinte frase: peraí, o que é a verdade? Essa verdade é a sua verdade, porque a minha verdade é outra. Então não existe mais a verdade, existe 50, 100, 200, 300, 1 milhão de verdades, porque cada um cria o seu mundo, o seu estereótipo, porque daí, gente, passa a nascer uma coisa chamada sociedade líquida, ou seja, não tem uma forma. O líquido, você pega um pouco de água, você coloca num copo quadrado, ele se adequa àquele copo quadrado. Se você coloca num copo redondo, ele vai ser num copo redondo. Se você derrama, independente qual seja a forma, se é forma cúbica, independente, retangular, a água vai tomar daquela forma. O que é líquido vai tomar aquela forma. Então é o seguinte, eu tomo formas que eu quiser. Então, quem disse que homem tem que ser homem? Quem disse que mulher tem que ser mulher? Quem disse que o sexo tem que ser desse jeito? Pode ser de qualquer outra forma. Quem disse que você precisa ter uma mulher só? Então, a partir daí, começa um processo da desconstrução. Isso começa em 1922. Depois nós vamos pegar a segunda onda, que é da Segunda Guerra Mundial. Aí vem uma segunda onda mais forte e a coisa vai tomando um rumo muito forte. Tem um cara que investiu muito forte nisso, um pensador que tem uma importância muito grande nesse processo, que é um cara chamado Zygmunt Bauman, que era um filósofo. Esse cara, ele influenciou demais as cadeiras de faculdades, ele foi entrando por ali, porque se você entra
na área da educação e você consegue incutir isso na cabeça da criança, na formação da criança, você consegue incutir isso na faculdade, nas universidades, você gera uma geração descompromissada. Então, caras como Zygmunt Bauman tiveram uma influência, um peso muito forte. Morreu ano retrasado, acho, ou passado. Isso há pouco tempo. Né? Foi agora, acho passado ou retrasado, graças a Deus. Menos estrago para a sociedade global. Um cara como esse trouxe estragos para a sociedade global. Bom, sendo assim, passa aqui para o Vitor. Eu fiz aqui uma introdução. Aí agora, a partir daqui dessa introdução, só para situar aos nossos ouvintes, aí falei que ia gastar 5 minutos, gastei 15 fazendo essa introdução. Mas aonde que isso te chama a atenção, Vitor, quando você conhece o tema, o que isso pode te ajudar, e a partir daí nós vamos conversando aqui. Eu acho interessante, né, que diante de tudo isso que foi dito, você percebe como o padrão humano ele vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que isso é fundamental para você entender, né, para a gente entender o que significa essa pós-modernidade hoje em dia. Porque, por exemplo, você sai de uma época, né, da Idade Média, vamos pegar esse gancho, você sai de uma época onde a igreja ela detinha os valores absolutos de toda a sociedade. Né? Do mundo civilizado, de um modo geral, você tem a igreja detendo esses valores e a afirmação de que Deus é apenas aquele e de que não há outro caminho fora da igreja romana. Você tem uma afirmação de valores absolutos que chega a ser repressiva, né, para a liberdade humana. Você vê povos bárbaros naquela época de 1300, 1200 lá na Europa, você vai encontrar esses povos tendo sua maneira de adorar, tendo sua crença, sua cosmovisão, sua visão de mundo, e a igreja dizendo, não, isso aqui não vale, isso aqui está errado, e o que você precisa é entender que só há um Deus, só isso, só aquilo. E a igreja ela se torna monopolizadora, né, desse conhecimento nessa época. E aí, quando a gente vai acompanhando lá para o ano de 1500, quando há a reforma protestante, há essa ruptura com essa cadeia de conhecimento monopolizada pela igreja, você vê agora que o cidadão comum tem acesso à escritura. Então você já abre uma porta de conhecimento para o cidadão, para o ser humano de um modo geral. Cada um agora não é obrigatoriamente conduzido a só entender o que a palavra diz sobre como o mundo foi criado, sobre o que é que explica o mundo ao seu redor. Cada um ele não é mais obrigado a passar pela lente da igreja. Você pode ter uma Bíblia na sua casa, né, depois com a imprensa e tudo mais. Até abrir só te interromper, porque talvez tenha alguém que não saiba disso. Nesse período aí, que é a famosa Era das Trevas, né? A pessoa comum, pessoas como eu, você, não tinha acesso à Bíblia. Verdade. Só o alto clero tinha acesso. E aí eles faziam disso o que eles queriam, os abusos da fé, não é isso? Nem todo mundo sabia ler naquela época, né? Exato. Isso, nem todo mundo... Rapaz, Deus abençoe. E o direito não só de deter as escrituras, como o direito correto de interpretar as escrituras. Exato. É como eles diziam que era, é que era. Fora disso não havia verdade. Exato. Então você tem esse monopólio, né? E agora o cidadão comum, lógico, aqueles que sabiam ler, eles já tinham possibilidade de tirar suas próprias conclusões a respeito do que estava escrito. Então foi a primeira vez, eu acho assim que, se olharmos para um panorama maior, é a primeira vez que nós temos um cidadão dentro de casa com o direito de questionar livremente o mundo ao seu redor. Né? Com o direito de questionar por que tem o direito a isso ou aquilo, por que o mundo é mundo, digamos assim. São os primeiros questionamentos, né, que a gente vê surgir. Pode fazer essa pergunta, então, pode-se dizer... Pode-se dizer... Som. Acho que não. Eu só vou permitir você continuar. Então pode-se dizer que foi daí que se deu início à modernidade, porque na Idade Média se impedia o pensamento, se proibia, se inibia o pensamento e se punia de forma severa, com a fogueira, com mortes, apedrejamento e assim por diante. Então se pode dizer que nesse período que passou-se a Idade Média, começa agora a modernidade, para depois se falar sobre a pós-modernidade, porque para quem está em casa tem essa noção. Então tem a Idade Média, onde proibia-se o pensamento, que é interessante, o tema aqui desses dias será esse, né? Pós-modernidade, benefícios e malefícios. Então se pode dizer que tem um benefício, você poder ter a liberdade de questionar, de perguntar. Isso na frente vai trazer um malefício, mal usado. Mas eu queria só fazer essa colocação, né?
Então quer dizer que na Idade Média não podia. Você vê as pessoas sendo presas, mortas, queimadas. Agora começa com a invenção da imprensa a ideia de você poder utilizar do seu pensamento para interpretar e assim por diante, não é verdade? Exatamente, é muito bem feita, pastor, a colocação. E essa é a questão, né? Principalmente porque quando agora há essa difusão do conhecimento, você vê, né? A partir de 1453, você vai ter o que nós instituímos como idade moderna, né? Tanto é que esse termo começa a ser usado até na divisão da história, por exemplo. E aí mais para frente você encontra a própria questão da reforma, né? Tendo um papel crucial na educação. Várias universidades surgem no contexto europeu nesse tempo, né? Lutero ele foi um grande incentivador da educação de um modo geral, né? Só que mais na frente você começa a encontrar as pessoas e os sábios da época a colocarem, a terem esses brados de liberdade e colocarem o ser humano como centro das situações, né? Agora não existe apenas a obrigação, eu não estou mais amarrado às correntes de um Deus que me tem como escravo. Agora eu descobri o caminho, agora eu posso exercer o meu conhecimento. Então o ser humano começa lá para o ano de 1500, 1600, essa questão do iluminismo, essa questão do renascentismo, tudo isso começa a trazer o ser humano para um centro da história, aonde Deus ocupava, né? O papel de Deus ao longo da história, desde a época da Bíblia até então, era um papel central, com o homem sendo um personagem da trama universal. Agora você tem um homem dizendo, não, eu tomo as cordas e agora eu posso mover os cenários. Nós temos um excesso de um Deus carrasco, Isso. que era pintado como um Deus carrasco, né? Aí depois vem esse outro processo, que depois entra a questão do humanismo, aí tenta um processo de desconstruir esse carrasco, que agora entra o homem, no processo hedonista nessa cena. Interessante, né, a gente ver que, por exemplo, a partir do momento que o homem assume esse centro, há uma coisa muito positiva, né, que o pastor ressaltou, que esse momento trouxe para a nossa história, que foram invenções geniais. Você pega no século XIX, ali em 1800 e alguma coisa, a gente tem a invenção de, por exemplo, em países como os Estados Unidos, você tem a implantação de ferrovias, você tem o desenvolvimento do aço, você tem a mudança da sociedade, das estruturas das grandes cidades, você tem a invenção do automóvel. Tudo isso é uma celebração à capacidade humana de criar e de se desenvolver. Você tem avanços colossais na área da medicina, nos anos de 1800, as vacinas em 1900, e essa coisa toda vai sendo construída com o homem sendo o protagonista da trama, né? Agora, quando se tem uma coisa interessante que vai chegar na arte moderna, que é onde foca a questão do pós-modernismo, é que se você analisa, falando-se de arte, se você analisa a arte de um modo geral, você tem uma arte que é moldada pelo belo, pelo perfeito, por aquelas pinturas antigas que mostravam um ser humano quase real, né? Pelo estético. Né? Isso, exatamente, porque a arte tinha um próprio conceito em si. A arte, ela nasce como o conceito humano de agradar o divino, né? De louvar a Deus, de se prestar uma oferta, um tributo ao Senhor pela genialidade que Ele nos concede. Agora o homem, ele não tem mais essa questão. Ele diz que a arte é uma maneira de se expressar para o outro homem. Não há mais o desejo de agradar um ser superior, digamos assim. Esse desejo começa a cair em desuso e você começa a ver agora uma ruptura dos padrões que antes eram tidos como perfeitos e belos. Você tem, por exemplo, mais à frente, você tem pinturas como o Abaporu, né, da Tarsila do Amaral, que é aquele ser humano que é horroroso. Tem pessoas que acham aquilo muito bonito, mas eu acho horroroso aquilo ali, né? E você tem pinturas e movimentos que vão começar a questionar e você dizer, por que eu estou vendo isso aqui, né? Porque o que é isso que está diante da minha frente, né? Então o que se explica é o que o senhor acabou de falar agora. A arte ela era feita para agradar a Deus, por isso se exigia um padrão de arte diferenciada. Isso. Por isso que tinha um padrão legal, bacana, não um padrão estabelecido por nós homens, mas pelo próprio o que Deus esperava. Sim. Pelo Agora, cristão. Isso. Agora o que se vê então, esse tipo de arte que vem na modernidade e pós-modernidade, é para agradar o homem. Isso. A arte que era bacana, que até então se entende como arte de verdade, era aquela que era no intuito de agradar a Deus. Agora, quando é para agradar o homem, ou se é para agradar o homem, qualquer coisa serve. Isso. Porque o que não serve para o Senhor, serve para ele. Exatamente. Então, se para o Senhor a minha arte não serve, porque ela pode ser podre a minha arte, mas para ele pode servir.
Então, por isso começa então a decair o padrão, a desconstrução da ideia de arte, né? Exato. E você vê assim, por que usando a arte como exemplo a gente consegue entender talvez até melhor o quadro? Porque o mesmo fenômeno que está sendo visto nas artes vai ser visto em outras esferas. Né? Você vai ver, por exemplo, a política e a ordem pública, pegando esse gancho, você vai ver essas coisas sendo usadas para manter a ordem numa sociedade de uma maneira padrão, de uma maneira fixa. Mas depois, com o tempo, você vai começar a ver essas bases sendo questionadas. Por que tem que ser assim? Né? Que foi a pergunta que o senhor fez, né, pastor? E por que as coisas têm que ser do jeito que elas são? E aí isso vai se desenvolvendo cada vez mais. Você vai ver, por exemplo, coisas que eram tidas como o cúmulo do ridículo, você vai ver essas coisas sendo expostas como o ápice da expressão. Como, por exemplo, há um escultor que é o Marcel Duchamp, que ele vai fazer aquela arte do urinol. Ele coloca um urinol, um mictório, exposto numa galeria, algo que é feito literalmente para se colocar dejetos humanos e expõe aquilo como forma de arte. O ser humano soltando a sua expressão mais natural. E críticos começam a aplaudir. A elite que antes valorizava coisas nobres como a escrita, a música, a poesia, começa a aplaudir coisas que são triviais, que são ridículas, que são fúteis, né? E esse processo da arte, o processo do pós-modernismo, ele começa a trazer isso. Não só para a arte, mas começa a haver uma mudança de valores nas músicas, começa a haver uma mudança de valores na política de um modo geral. Isso, por exemplo, a própria poesia, né, se você vai analisar, você vai analisar a poesia, por exemplo, você tem versos maravilhosos antigamente, você olha a poesia de um Vinícius de Moraes, por exemplo, você vai ver versos muito bem feitos, até as sílabas, né, são bem divididas, mas depois você vai ver pessoas que escrevem palavras obscenas em poesias, você vai ver a menção do sexo como algo completamente exposto, e não há mais um pudor humano, e tudo isso vai sendo desconstruído. A ideia da música que o senhor falou sobre o sexo abertamente, você está para sua criança, sua filha, que eu tenho duas no caso, eu tenho vergonha, tem hora, de permitir minha filha ouvir, porque você está andando na rua com ela, um rapaz passa com um carro, um vizinho, com músicas totalmente obscenas, que se pode classificar como música, isso que jamais, enfim, é realmente algo que você vê a desconstrução, a ruptura daquilo que era para agradar, porque a música também, né, se traduzia para agradar a Deus, ao divino, e também até ela é atingida nisso, principalmente a música, ainda mais o pastor que é músico pode falar sobre isso, a ideia daquilo que é para o divino ser desconstruído. Eu vejo assim, por exemplo, de um modo geral, pegando o gancho da arte e da música, a gente tem esse conceito, né, de que a expressão humana começa a ser valorizada a partir do modernismo. Então tudo aquilo que o ser humano produz é digno de nota, é digno de ser lembrado. Isso se estende. Então escritos literários vão ser compostos celebrando tudo aquilo que pode vir de um ser humano. Não importa se é amor, não importa se é ódio, não importa se é guerra, não importa se é filosofia sobre religião, sobre política, e começa a haver esse florescimento. Só que nesse momento da história, enquanto a ciência e todas essas áreas estão se desenvolvendo, você começa a perceber que os valores cristãos que foram a base da humanidade durante muito tempo, os valores padrão do que, por exemplo, o papel de um homem como provedor da casa, como protetor da família, como aquele que é referência para a educação dos filhos, começa a ser mudado também. O padrão da mulher como ajudadora de um lar, como companheira, como provedora dos cuidados dos seus filhos desde pequenos, começa a ser terceirizado. O feminismo começa a trazer ideias sobre isso, você começa a ver um incentivo da sociedade agora a essas ideias. O núcleo da família começa a ser rompido, o núcleo da educação começa a ser rompido, tudo isso é fruto do que nós chamamos aí de pós-modernismo. Então acho que situa bastante, né? Se a gente entende essa história que vem de trás, a gente começa a entender um pouquinho melhor isso que a gente está vivendo. Né? Pois é, nós encontramos, presbítero Ricardo, dentro dessa situação que ele citou aqui, um banco, uma galeria de artes com um banco espanhol por trás financiando tudo isso para colocar um homem nu e crianças tocando nesse homem nu como arte, como o belo. Isso. E as pessoas ficam assim aterrorizadas, mas gente, o que está acontecendo? Mas o que é isso? Mas o que há? É fruto
disso aí. Isso no Brasil, né, pastor? O senhor está falando Eu disso estou falando no Brasil. disso aqui no sul do Brasil. Lamentável. Estou falando aqui no sul do Brasil há 2 anos atrás, ou menos. Então mesmo isso. 2 anos atrás. Eu vou chegar mais perto, então. Então eu vou chegar mais perto. Essa semana, uma empresa de cosméticos poderosa, Dia dos Pais está aí. Aí coloca uma bissexual, uma mulher homossexual que vai colocar lá e vai ter o papel de pai. Ela não é pai, ela é mãe. E aí o que se alega? O que se justifica, né, pastor? O que se alega dessa questão? Ah, não, mas é porque tem crianças que sofreram um abuso. Tem pais que foram alcoólatras, abandonaram as crianças e maltrataram. Mas peraí, gente. Pera só um minuto. Se eu pego 1000 famílias, qual o percentual disso acontece? Que isso acontece? 0 alguma coisa. Aí eu pego e nivelo tudo. Eu nivelo a maioria por conta da minoria. Alguma coisa está fora da ordem. A exceção se torna a regra, né? Exatamente, a exceção se torna a regra. Ora, que o mundo tem os seus problemas relacionais desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. No começo da humanidade, por conta da entrada do pecado, um irmão mata o outro irmão, o que é completamente anormal. Agora, nós vamos pegar isso e vamos deixar isso ser uma coisa padrão? Pera aí, não sai nivelando tudo por baixo. Não, e se você fala alguma coisa, você é preconceituoso. Não, você é preconceituoso, você é passivo de ser processado. Eu posso ser processado por estar fazendo esse comentário. Entende? Não, então peraí, então a liberdade de expressão ela só vai de um lado, do outro lado não vai. Exato. Entendeu? Então os valores eles estão completamente invertidos. Bem-vindos, fruto do pós-modernismo. Então você tem uma geração. Você quer ver loucura? É você frequentar a universidade, meu amigo. Verdade. Cai para dentro de uma universidade para você ver. O negócio não é fácil. Há um nível de doutrinação para desconstrução da fé que é uma coisa terrível. Mais uma vez, na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, irmãos. E nós estamos falando aqui, eu venho meditando antes, quando nós pensamos em elaborar. Deixa eu só fazer uma pincelada aqui, irmãos. Esse assunto eu estudei quando eu aprendi na escola, mas quando eu não era cristão ainda. Então, não tinha a relevância, o tema não tinha para mim a relevância que tem. Se os irmãos captarem a ideia do que nós estamos tratando aqui, os irmãos vão entender muitas das coisas que acontecem hoje. Os irmãos vão entender muitas das coisas que acontecem hoje no meio eclesiástico, no meio da igreja. Muitas das coisas que nós pensamos, porque pensamos, é por conta destes vários períodos que houve na história. Alguns deles são positivos? Sim, são. Outros são totalmente negativos. E aí, se eu fizesse uma pergunta para o irmão ali, para o nosso amado, quais são os pontos positivos da igreja, do tempo da igreja católica? Sim, o ponto positivo é que se apontava para Deus. Só que extremaram. Aí o modernismo tem o seu ponto positivo? Tem ponto positivo. Só que extremaram para que o homem fosse o centro. Agora, como aí a questão do modernismo sofreu uma ressaca, onde o ser humano vê que não tem solução, modernismo, que é a questão de que o homem é o centro por conta do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua intelectualidade. Agora ele pode ser, ele é o centro. Deus está de lado, está do lado. Ele é a razão de tudo existir, inclusive do próprio Deus agora. Então houve uma ressaca. Agora nós estamos indo para o pós-modernismo. É onde essas ideias que o pastor Fernando aqui está citando, onde nós chamamos de arte aquilo que é, por um consenso geral, uma loucura, um contrassenso, uma aberração, onde nós colocamos ainda, nós vimos isso aí que ele citou, de uma criança tocando órgãos genitais de um indivíduo adulto, onde adultos estavam presenciando, e aquilo foi protagonizado, aquilo foi taxado de arte. Então, sob a bandeira da arte, pode-se fazer tudo, e não só a arte, em todos os aspectos da sociedade, conforme citou nosso irmão, no cinema, na literatura, nos relacionamentos, na filosofia.
na sociologia, em todas as áreas da sociedade. E no decorrer das nossas falas, os irmãos vão entender aonde é que nós vamos desembocar essas ideias, principalmente a do pós-modernismo. Por detrás está aquele antigo indivíduo chamado Satanás. Fazendo um link, presbítero Ricardo, ele falou sobre essa situação aí, que nem o pastor também disse, de pessoas, crianças tocando em partes genitárias de adulto e tal. Tem uma peça que todo mundo viu, chamado do Macaquinhos. Assim, é um absurdo você ver e sendo louvado por tanta gente que até então era culta, né, tinha um espaço na sociedade. E assim, aconselho que quem tem pais não permita os filhos ver isso. Mas você, depois que é adulto e quer se inteirar sobre esse assunto, vai pesquisar, para você ter noção da gravidade, da seriedade desse assunto em pauta. Eu não quero adiantar assunto dizendo onde nós vamos desembocar, mas deixa eu falar, onde eu estava em casa de televisão, de repente me apareceu um sujeito vendendo um quadro pequeno, de uns 60 por 70 mais ou menos, a R$300 mil, e o outro quadro igualzinho, pintado pelo mesmo sujeito, a R$500 mil. Quando eu olhei assim, o que era? Desculpe, perdoe, irmãos, perdoe. Se alguém acha aquilo bonito ou sei lá o que posso dizer a respeito daquilo. Um monte de bandeirinha colorida que a minha neta faz. R$300 mil. Por quê? Porque alguém disse que aquilo valia R$300 mil. Então, é a desvalorização daquilo que tem valor. E chamando o profano de santo e o santo de profano, vão se invertendo valores. Por isso, aí eu falei para minha esposa, por isso que nós temos tanta dificuldade em ensinar valores da palavra de Deus. Eu não quero me adiantar, mas é lá que nós vamos desembocar com a pós-modernidade. No final de tudo, quem vai sofrer as consequências, quem sofre as consequências, quem é atingido de verdade, são aqueles que prezam pela palavra de Deus. No final vai desembocar nisso. Mas há primeiro processos de desconstrução. Você só pode construir alguma coisa no local. Você não pode construir alguma coisa naquele local sem antes desconstruir. É uma regra básica da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E aqui é a mesma coisa. Nós temos um pensamento implantado, um pensamento judaico-cristão, vindo da palavra de Deus. Então, para desconstruir isso, tem que se implantar um outro pensamento. E esse processo é lento, é paulatino, mas quem está por detrás disso já tem alcançado grande sucesso. E começa com essas coisas que estão, essas coisas periféricas que estão à nossa volta, né? Arte, literatura, exato, cinema, filmes da Marvel, com vários. Eu também assisto, acho legal tal, mas eu sei filtrar. É interessante os efeitos especiais. Mas ali está estabelecido vários conceitos, entre eles Super-Homem, por exemplo, no modernismo, onde o homem é o centro e não precisa de Deus. Ele é capaz de resolver todos os seus problemas. E esse pensamento que parece tão inocente, tão bobo, vai se desembocando, vai se desencadeando, até o homem esquecer quem é o próprio Deus, ao ponto de nós chegarmos no livro de Juízes, um exemplo. E cada um fazia o que bem entendia. Triste, né, essa passagem, né? Você vê assim, por exemplo, eu acho que o aspecto que mais causa raiva, assim, indignação mesmo nessa questão da pós-modernidade, é que se olhamos para a modernidade, um pouco antes, você tem ainda pelo menos um certo alicerce. Por quê? Havia o homem no centro de tudo, mas havia uma afirmação de valores. Qual é o principal valor? O homem está no centro de tudo. O que temos hoje com a pós-modernidade é a afirmação de um valor que os valores não têm mais valor. Basicamente é algo tanto quanto cíclico, né? Você vê, por exemplo, quando a gente olha para a Grécia, lá atrás, voltando um pouco, você encontra o Sócrates falando o seguinte: eu só sei que nada sei, né? Enquanto hoje em dia você tem essa frase totalmente privada do seu conceito original, na verdade Sócrates ele dizia que a chave do conhecimento era reconhecer e se humilhar, dizendo que ele não era digno daquilo. Humildade. Não é isso? Então ele, na verdade, essa frase ela tem um fundamento muito divino, na verdade, apesar do próprio Sócrates ser monoteísta, né? Mas assim, essa frase conduz o homem a Deus. Eu só sei que nada sei, preciso de algo que saiba, né? Mas aí, o que o pensamento pós-moderno vai e faz? Ele toma essa frase do só sei que nada sei, ele junta com a outra frase que você vai ter lá na época da Idade Moderna, que é a famosa frase do René Descartes, que fala, penso, logo existo, né? Então você tem, eu só sei que nada sei, e se eu penso, eu existo. Então vamos lá. O que é que eu devo pensar?
Eu tenho que pensar sobre todas as coisas, mas eu não posso ter opinião formada sobre nada. Uau, legal colocação, hein? Entende? Repete de novo isso. Eu posso pensar sobre todas as coisas, mas eu não posso ter uma opinião formada de nada. Você tem que ser neutro. Isso. Politicamente correto. Isso. Mas o mais contraditório, e é aí que causa raiva, é porque essa afirmação é uma afirmação. Compreende? Sabe? É o mais contraditório. Exato. Entende? Sou eu Só dizendo vale para eles quando eles defendem algo. Quando você defende, você não deve dar sua opinião. É aquela coisa, por exemplo, se o Senhor diz para mim que algo aqui não deve acontecer, eu digo para o Senhor que o Senhor não deve falar isso. Mas a minha própria frase já é uma afirmação do valor que o Senhor está afirmando. Então eu caio no meu próprio ciclo. E é isso que é abjeto, é isso que é desprezível no pensamento pós-moderno. É como se todo ser humano agora, o processo do pensar fosse você colocado numa rodinha de hamster e você vai correr e não vai chegar em lugar algum. Uma bestialização do pensamento. Exatamente, perfeito. E aí o que se valoriza hoje na sociedade, a gente tem uma sociedade que está valorizando, e me permitam a expressão, mas eu acho que se aproxima, são os famosos macacos pensantes. Porque hoje não temos pessoas que são capazes de exercer juízo de valor. Nós temos pessoas que falam bem sobre tudo que é assunto, mas se você pergunta da convicção, ela não é capaz de formular uma ideia convicta de que A é A e B é B. E por que disso? Porque todo bem moral vem de Deus. Isso. E aí entra no principal ponto, né, que Paulo vai falar lá em Romanos, que à medida que o ser humano ele vai mudando a glória do Senhor, né, de incorruptível para corruptível, ele diz que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E se você parar para pensar, a essência do pensamento pós-moderno é essa loucura, né? E é uma loucura tão maligna que é travestida de sabedoria. O sábio hoje é você ser tolo. É como se eu dissesse assim, é aquela afirmação que eu já falei uma vez numa conversa com alguns amigos. Eu disse, se você parar para pensar, sabe o que é que torna todas as pessoas iguais? É dizer que ninguém é igual a ninguém. Isso é o que torna todas as pessoas iguais. Já parou para pensar? Todo mundo por aí, se você pergunta, você é igual a alguém? Ele vai dizer, não, ninguém é igual a ninguém. Só que se você parar bem e ver, todos vão dizer isso. Então todos são iguais, gente. Essa é a essência do pensamento pós-moderno. É você crer que está sendo diferente, quando na verdade você está sendo igual a todo mundo. Isso é ridículo. Está replicando. Isso é ridículo, sabe? Eu acho que é a coisa que mais causa raiva no pensamento pós-moderno. E é o que entristece é você ver que tem muita gente boa, muita gente com potencial, inteligência, e até dentro das nossas igrejas, que estão seguindo com essa corrente. Que estão seguindo com a questão de eu não posso pegar a minha Bíblia e afirmar para alguém que a verdade é assim, que a verdade é assado. Por quê? Porque eu estou ofendendo. Porque eu não posso ofender o meu próximo. Cristo mandou para eu não me indispor com o meu irmão. Isso tem tudo a ver com o que o presbítero está dizendo, que a gente talvez não termine hoje, mas continuamos quinta-feira que vem e realmente contamos com o senhor e com os irmãos em casa. É o seguinte, vai desembocar nesse assunto que o senhor falou sobre a igreja. Quem vai sofrer muito, e quem já sofre é a igreja, com o seu posicionamento bíblico, com o seu pensamento, com a sua forma de crer, que também dá espaço para você pensar o contrário, não te obriga a você também acreditar. É verdade. O que o irmão acabou de falar, o Vitor acabou de falar, só sei que nada sei. Aí, eu replicando a palavra de Jesus, eu digo, em verdade e em verdade. Ou seja, com esse pensamento categórico, enfático. Em verdade e em verdade eu vos digo. Você quer ver como esse negócio é diabólico? Desenvolve. Você quer ver como esse negócio é diabólico? Jesus ele vai usar artigo definido. Eu sou o caminho. Não é um. Não tem outra opção. Ele avoca para si. Não é relativo. Eu sou o. Eu sou a verdade. Opa, aí pegou. Aí pegou. Porque isso é algo do construtivismo. Isso é algo concreto. Como assim ele fala que ele é a verdade? Quem é ele? Porque afinal de contas o que rege o pensamento do pós-modernismo, cada um, eu não tenho que me indispor com você, Vitor. Você acredita na sua verdade? Então, querido, fique com a sua verdade, que eu fico com a minha verdade. Todo mundo fica Não tem como. As lógicas elas entram em choque.
Trevas e luz não combinam. Se tem a luz, se tem a treva, quando chega a luz, a treva ela tem que sair. Não combina, não. É a mesma coisa, você querer misturar água e óleo, não dá. É a mesma coisa, onde chega a luz, a treva ela sai. Não tem jeito. Então não existe umas verdades, não tem um Deus e outro Deus e outro Deus. Não, existe um Deus e não existe nenhum outro. Pronto, acabou, simples assim. Isso. Ai, pastor, isso Quando você diz isso, então você está achado radical. Extremista. Você é extremista, você é radical. Ultraconservador. Sim, Jesus Cristo, ele é... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho não é light. Uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, eu ouvi um pastor pregando sobre isso. E ele falou sobre isso. Eu falei, pô, esse cara tem total razão. E eu comecei a desenvolver o raciocínio e falei, pô, é isso mesmo. Muitos anos atrás eu ouvi um camarada citando isso. O que Jesus chega e fala para o rapaz? Ó, aquele que não larga, não abandona pai e mãe por causa de mim, não é digno de radical. É light? Vai falar que o Evangelho de Jesus é light? Meu amigo, se você não é capaz de abandonar pai e mãe por conta dele, você está fora do plano dele. Ah, eu acho o senhor radical. Vai falar isso para ele, vai reclamar para ele. Quem não é comigo está contra mim. Quem não junta, espalha. Você tem espalha. É tudo que esses dias nós estávamos falando, né, pastor? Na quinta-feira aqui mesmo. Exato. A ideia do perdão, por exemplo. É muito sério isso. Se você não perdoa, Jesus deixou claro, o Pai também não te perdoa. É radicalismo puro isso. Poxa, mas aí você vai encontrar uma série de pensadores, uma série de gente que gosta de ter um evangelho light, um evangelho socialite, que vai dizer o seguinte, querido, que isso é um radicalismo. Jesus é paz e amor. Jesus é paz Jesus e é paz e amor. amor. Você entendeu? Peraí. O que é isso? É um outro evangelho. O evangelho de Jesus, não existe outra palavra. Não existe outra palavra. Existe uma palavra. Você vê, por exemplo, João, né, 17, quando Cristo fala, santifica-os na verdade, a tua palavra. É a verdade. Eu desconheço um versículo que seja mais restritivo em termos de base de afirmação para qualquer coisa do que esse. Porque ele exclui numa tacada só. Ele exclui numa tacada só o que são verdades, aonde está a verdade e de quem é a verdade. Ele mata num versículo só. É impressionante. O que você tem aqui, colega? Nessa questão aqui, o Samuel Valério. Ô, Samuel está assistindo com a gente aí? Samuel Valério. Samuel Valério, pensador, hein? O homem é pensador. Vou tentar fazer uma boa. Um abraço, pastor Samuel. Deus te abençoe, querido. Então é o seguinte, o pastor Samuel está fazendo uma colocação e uma pergunta aqui para o irmão ali, né? É pro irmão ali, Jesus. Muito gente boa, entrou em casa. Aqui é assim, viu? Ele sempre põe eu nessa saia justa e eu ponho eles também. Ó, a secularização, conceito oriundo da modernidade, tem como propósito levar a religião, a fé, à esfera privada. Ou seja, todo ser humano deve exercer ou não a sua fé para si mesmo. O Evangelho nos ensina que devemos ser discípulos em todas as nações. Como a igreja inserida em um mundo pós-moderno pode atuar? É uma pergunta. Seria essas as manifestações atuais, prenúncio do fim dos tempos? Outra pergunta, entende? Ok. Bom, o que se fala primeiramente, né, pegando essa parte da colocação, que foi muito bem feita, é que verdadeiramente isso faz parte do que está acontecendo na pós-modernidade. A fé agora está sendo enaltecida como uma espécie de status social. Está na moda ser crente, está na moda ter uma fé, está na moda ser evangélico, está na moda ser budista, está na moda ser muçulmano, está na moda ser independente da fé. A fé agora é um status. Até ser ateu, no caso também. Isso, é a fé de não ter uma fé. Até isso se relativizou, né? Qual é a tua religião? Eu sou ateu. Perceba a ironia nisso, né? Qual é a tua religião?
sou agnóstico. Então você já tem uma desconstrução aí. Mas pegando esse gancho, realmente faz parte dessa nossa sociedade, né, que a gente vive. É comum, por exemplo, eu vi recentemente um vídeo lá do Pondé, né, desse filósofo, e ele reúne um ateu, ele reúne uma moça que é animista, que ela crê nas energias, ele reúne um evangélico, ele reúne um católico, e ele põe todo mundo para conversar, e ninguém se ofende, né, digamos assim. E isso é tido como light, isso é tido como boa praça, isso é tido como moderno, intelectual, elevado, inteligente. Né? Isso é assim que é considerado. Mas você vê... Nesse encontro do Pondé, ele é quem tenta conduzir o conflito, fazer um né? processo de provocações, mas não dá. O que chega mais perto ali é que René com Isso, exatamente. O evangélico, em algum momento, ele dá umas cutucadas lá, né? Isso. Mas você vê assim, então o que acontece? Como a igreja se posiciona dentro disso? Eu acredito que a primeira questão é você ter conhecimento daquilo no que você crê. Quando em Romanos 1,16 Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, o artigo também usado é definido. Do Evangelho. Ele também enfatiza isso em outras passagens, quando ele diz: se mesmo que um anjo do céu desça e vos anuncie um outro Evangelho, além do que eu vos tenho dito, que seja maldito. Ou seja, que seja anátema. Então Paulo tinha pleno conhecimento da verdade que ele cria e daquilo que ele queria anunciar. Então você vê que, primeiramente, como a igreja se posiciona? O primeiro passo é conhecer aquilo que ela está fundamentada. Quando Cristo diz sobre... Eu lembro bastante da passagem sobre a casa edificada na rocha. Então conhecer a base, conhecer os alicerces, os fundamentos do que é a sua fé, acho que é o primeiro passo. E aí onde esse conceito da fé no mundo pós-moderno já cai um pouco por terra. Porque você vai encontrar muitas pessoas aí fora, irmãos, que vão dizer que creem em muita coisa, mas que na verdade não sabem de nada do que creem. Por exemplo, não é difícil, falando-se em termos, isso eu posso aplicar a qualquer religião, inclusive a certos evangélicos, mas vamos pegar aqui um gancho. Eu conheço pessoas que fazem parte de religiões que eu pergunto: cara, você é isso? Sou. Não quero que tua religião crê, a pessoa não sabe dizer, mas ela se intitula. Você vai encontrar, por exemplo, muçulmanos que chegam assim: eu sou muçulmano, o cara está aqui de barba raspada, comendo uma feijoadazinha, aquele porquinho ali, e diz: eu sou muçulmano. Você é muçulmano? Mas eu sou progressista. Aonde, gente? Muçulmano progressista. Muçulmano progressista, entendeu? Então assim, é feito cristão, né? Eu sou cristão. Você é cristão? Eu e meu namorado aqui. Como assim? Não, mas eu sou cristão progressista. Sou pra frente. Mas o que Paulo fala e o que Jesus fala, não, mas dá pra dar uma... É relativo, não é bem assim, é relativo. Vamos de pós-modernismo. Aí você encontra... essa desgraça que está aí dentro das igrejas, inclusive. Aí você vai encontrar esse Jesus paz e amor que é pregado por todo esse pessoal dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Então você tem afirmações de conflito. Então entenda, há uma diferença entre o conflito e a ofensa. É interessante notar isso mesmo, a diferença do conflito e a ofensa. Isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai nos confrontar em todo momento. Alguém já disse, eu não me lembro a fonte, mas eu já li essa frase em algum lugar, que a Bíblia ela é diferente dos outros livros, porque ao contrário dos outros, é ela que nos lê. Eu já vi alguém falando isso, eu não lembro qual é a fonte dessa frase, mas lembro que já vi em algum lugar. E eu acho interessante isso, porque a mensagem da palavra de Deus, quando você lê, ela confronta você do começo ao final. Você é igualado ao longo dessas páginas aqui, ao longo desses 1000 e tantos capítulos, você vai ser igualado a pessoas como um Adão que convive com o Senhor, mas que escolhe fazer algo diferente, que se aparta do Senhor. Você vai ser igualado a um Caim que vai em busca da sua própria vaidade e assassina o seu irmão. Você vai ser igualado a um Davi ao cobiçar aquilo que pertence ao teu próximo. Tu vai ser igualado a um murmurador no deserto. Tu vai ser igualado a um Pedro que nega Cristo quando está ali caminhando com ele. Então o tempo inteiro você vai sendo confrontado com a realidade que existe no seu coração. E confrontar é muito diferente de ofender. O confronto ele promove crescimento, o confronto ele promove mudança. Um pai quando educa o seu filho, ele confronta. O filho faz algo de errado e o pai vai dizer: não, você não está certo. Ele em nenhum momento está baixando a qualidade do filho, ele em nenhum momento está diminuindo a posição do filho, dizendo que a partir de agora o filho é um serviçal, um empregado. Ele continua sendo filho, mas nem por isso deixa de estar errado. Exatamente. Então você tem isso na palavra do Senhor do começo ao final. E esse é o padrão de comportamento que a mensagem do Evangelho, que é a única coisa capaz de promover a mudança no ser humano dessa condição, você tem esse confronto sendo incentivado, sendo ordenado e sendo afirmado na palavra. Então, primeiro passo para a gente afirmar isso. É possível? Sim, é possível.
É caminhar nos passos de Cristo. Cristo confronta, Cristo questiona. Você vai encontrar Cristo dizendo, diante de uma turba de fariseus e saduceus, antes que Abraão existisse, eu sou. Rapaz, diante de uma sociedade daquela, diante de uma sociedade daquela, ninguém podia ter a ousadia de dizer o impensável. E Cristo abre a boca e diz, antes que existisse, eu sou. Ah, mas irmão, a gente não pode dizer isso hoje. Experimente dizer, diante de uma corja de pessoas de fé diferente da sua, de um grupo de pessoas, que você é independente. Eu sou um cristão. Eu sou uma pessoa que não crê nessas convicções que me dão. Eu sou uma pessoa que não aceito o fato de um homem ser mulher ou a mulher ser homem. Eu não aceito. Eu sou um cristão. O homem é isso, a mulher é isso. Experimenta. Você vai entender se é fácil ou difícil o confronto. E é verdade, é uma necessidade. A igreja precisa se posicionar. Isso é um ponto. É possível? Sim. Se não fosse, não estaria aqui. Se não fosse, Deus não teria ordenado. Né? É possível. Cristo disse, eu fiz. Coisas maiores do que essas vocês farão. Paulo abre a boca e fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que precisamos como igreja hoje é nos posicionar e termos convicções sólidas, porque é do próprio Cristo a frase que fala, passarão céus e terra, mas as minhas palavras elas não passarão. Então é difícil você encontrar algo que seja mais fundamentado do que isso hoje em dia. Então, irmãos, temos a verdade, somos seguidores da verdade, caminhamos no caminho que é a verdade, seguindo essa verdade. E não existe isso de, mas irmão, você está sendo ofensivo. Não estou afirmando a verdade. Se você não concorda, a palavra do Senhor, a palavra do único Deus, ela não exige que você concorde. Ela está independente, porque tudo vai passar. A ideia não é contra o pecador, é contra o pecado. Exatamente. O confronto, ele é falar do pecado. Se o pecado está no pecador, numa vida prática dele, automaticamente ele vai se sentir se incomodado. Se ele tem essas características que o senhor falou, de se permitir ser moldado, se permitir ser confrontado, ele vai entender que aquilo não é uma ofensa, ele vai entender que ele está sendo confrontado. Isso vai também porque tem uma pessoa que não é cristã, mas dentro dela ela consegue situar essa situação. Agora, quando a pessoa é irredutível, ela vai querer interpretar e até sabe, às vezes ela até sabe que aquilo não é uma ofensa, mas para justificá-la e ficar ela impune, ela fala, você está me ofendendo. Quando você se posiciona em relação ao que o pastor falou dessa empresa de cosmético, fala-se que é uma ofensa. É a mesma coisa que eu preciso que me permita, por gentileza. Não, uma ofensa sou eu ser ofendido. Não, por não ter a liberdade. Eu sou ofendido. Por ter a liberdade de... por ter a liberdade de se expressar. Exato. Ainda me permita falar sobre algo que o senhor disse sobre estar triste e da desconstrução. É muito triste o que a gente vê no país, e as lideranças evangélicas no país precisam se posicionar sobre esse assunto que eu vou dizer. Por exemplo, a gente viu que na modernidade, na Idade Média, na modernidade, esquece agora de religião, igreja, os princípios e valores que estavam embutidos. Homem, mulher, sexo antes do casamento, não podia. Tem gente que não era cristão e conservava isso, por influência da fé judaico-cristã. Tá? O detalhe é o seguinte, chega no Brasil agora a ideia e o pensamento nem mais que é normal o sexo entre adolescente. Agora o sexo de um homem barbudo, velho, com uma criança. Pedofilia. Estão querendo fazer com que a pedofilia seja uma coisa... Essa é a pauta que eu estou querendo falar sobre isso mesmo. Onde é um absurdo, vão dizer, pastor, que isso é uma doença. Querem justificar, dizendo que isso é uma doença. Então, assim, se existe ou não algum tipo de distúrbio, causado também, sem dúvida, pelo pecado na mente do homem, que tem e é traído por criança, nós não somos médicos para tratar, tem a lei para resolver isso. Se você tem algum tipo de... Vou dar uma direta, me permita. Se você que nos assiste em casa, você é traído por criança, um conselho para você: procure o seu pastor, o seu líder religioso e procure um tratamento, e procure ter vergonha, porque se você não procurar resolver essa situação, isso vai te complicar em breve. Mas não, esse tipo de situação quer nos fazer entender que é normal e que é uma doença e que essa pessoa é digna de misericórdia. Ou seja, eu me findo aqui, a vítima hoje é ela que paga o preço, e quem sai impune, você vê a distorção até dos direitos humanos, que nasceu como algo bom. Os direitos humanos é algo positivo.
mas já se tornou tão ridículo que infelizmente já foi adjetivado como direito dos manos. Isso. E eu pego... Eu fui militar. Presta seu celular, aquela Tem letra. outra pergunta aqui. Eu fui militar e eu me lembro que o comandante falava assim: o queijo está cortando a faca. É o que está acontecendo. Então, o que acontece? Faltou uma pergunta aqui. Fechamento. Deixa eu fazer um pincelamento aqui. Sim, senhor. Seria essa a manifestação atual do fim dos tempos? Perfeito. Sim, com certeza. Eu acredito que daí para frente não tem mais como decair. Não tem mais. Não. Chegamos no limite, no topo. Não, eu diria para Eu você. ainda acredito que tem. Isso que eu ia falar. Infelizmente. Eu acredito que tem. Eu ia citar aqui, eu queria ver esse bate. O que eu acredito, só, Ricardo, como eu disse na introdução, você não estava aqui, isso que nós estamos vendo hoje começa a se desenhar na Semana da Arte Moderna. Isso. Olha só, isso começou a ser desenhado para uma ideia global no Encontro Mundial de Artes em 1922, financiado já por um sistema vermelho, já desde então. Então, veja que isso foi levando um tempo, Isso foi entrando no cinema, isso foi entrando na música, nas galerias de arte, isso aos poucos foi entrando na religião, isso Na foi escola. muito forte na escola. Exato. O processo acadêmico é muito importante, foi injetado muito dinheiro para poder fazer esse processo de desconstrução. Na política foi injetado muito dinheiro. É óbvio, se a sociedade abraça esse sistema, Essa ideia. fica muito mais fácil de desconstruir o processo maligno. A ideia do maligno é desconstruir a fé, dentro do versículo que eu li aqui em Lucas 18:8. É essa a ideia. Então, não tem como. A igreja, ela acaba sofrendo as retaliações desse processo, porque o que é a igreja, senão um grupo de pessoas que faz parte da sociedade também? Exatamente. Comungam de fés diferentes, comungam de valores diferentes e tal, ou deveriam, pelo menos, né? Ou deveriam, pelo menos, mas são de pessoas comuns que entram na padaria, saem da padaria, vão no cinema, vão no shopping, vão na galeria de artes, assiste televisão, para quem assiste televisão, e assim por diante. E aí isso vem, esse povo, esse estereótipo, ele vem da sociedade detonado numa situação como essa, e aí vai o coitado do pastor, coitado no bom sentido, né? Eu estou sendo irônico, tá? Ele vai lá levantar, olha, tá aqui a verdade e tal, e bate de frente com relação a isso. Meu amigo, daqui a pouco a mata está começando a tomar pedrada, entendeu? Porque o camarada é linha dura, isso, é careta, é antiquado e assim por diante. Esse é o ponto que nós chegamos, onde Jesus pergunta: haverá porventura fé? Isso. Lucas 18, Você vê, é a sinal base da nossa conversa. Você vê, sinal do fim dos tempos é sinal dos fins dos tempos. Agora, Sim, é o final? Não, ainda não. O que vai acontecer? Dentro da pergunta, da colocação do presbítero Ricardo, que eu concordei aqui com o Vitor, que é o seguinte, gente, isso vai aumentar a proporção. Isso. À medida que isso aumentar a proporção, nesse processo escatológico, à medida que aumenta essa proporção, mais difícil será de você encontrar fé na terra. Exatamente. Então, Ricardo, A plataforma é essa. a plataforma é essa, exato. Exato. Pouco antes da virada do século, A plataforma é essa. Satanás montou o cenário da plataforma um pouco antes da virada do século, que é em dois tempos, né, conforme eu disse aqui na introdução, 1922, e depois, logo após, isso já teve uma base preparada, depois Segunda Guerra Mundial, aí após a Segunda Guerra Mundial a coisa dá o boom, aí cinema novo, e aí todo esse processo acontecendo acelerado. Só tende a piorar aquilo que já é estabelecido por aqui. Meu irmão, olha o festival de Woodstock. Isso.
Aberração total, liberdade total. E aí teve esses dias uma festa, não faz tempo, uma festa, não quero me lembrar, não sei se foi na Austrália, uma festa cultuando o canibalismo. Olha só absurdo. Eles fizeram identicamente inúmeras comidas, bolo. Isso está fácil na internet de se ver. Bolo em forma dos seres humanos sem roupa, o bolo. Você via aquele bolo, parecia um humano. Eles cultuando a normalidade do canibalismo. Parece que isso é arcaico dizer, mas são vários tipos de pensamento fortalecendo a ideia. Não, é normal o canibalismo. Então, assim, realmente são tantos assuntos que realmente o tempo impede da gente... É porque, só rápido. Eu vi uma matéria, foi ainda ontem ou hoje, sobre um partido alemão recusando o pedido de oficialização de casamentos diversos, diferenciados. E o sujeito que negou ali, o senador alemão que negou esse pedido para essa oficialização, ele citou pelo menos uns 12 ou 13 gêneros, cada um mais esdrúxulo do que o outro. Casamento com coisas. Isso. Posso até postar depois para os irmãos verem. Casamento com coisas, com animais, com objetos, com bateria, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, com criança, com gato, com cachorro, tudo normal. E aí no final, esse senador ele disse sim, está rejeitado esse pedido, só disse isso. E o que estava atrás dele pediu assim, até quando vai continuar essa brincadeira? Você não vai parar? Calma, que eu ainda não terminei de cumprimentar todo mundo. E ele foi citando, e no final ele disse assim, está legado. Não vai longe, Ricardo, não vai longe. A pastora Damares, que é ministra hoje do governo, há 10 anos atrás, eu já participei de palestra com ela, que já estavam tentando implantar isso no Brasil e já tinha um processo de uma militância para que isso não fosse implantado no Brasil. Eu estou te falando, eu a conheci em 2010, palestrando junto com ela no Paraná. Ela fez essa palestra. Eu me lembro que eu palestrei à tarde e ela palestrou à noite, no mesmo evento, a Damares. Eu fiquei de boca aberta, eu não imaginava que isso existisse. Eu estou falando em 2010, senhores, uma década atrás. Já estavam tentando, um bando de maluco, tentando colocar, maluco dentro da nossa perspectiva concreta, e não pós-moderna, não sociedade líquida, não relativista, tentando implantar isso aqui no Brasil. Não é novo. Olha que interessante isso. Presta, só para eu... Enquanto o pastor está pegando essa parte aqui, acho que é interessante a gente mencionar que, por exemplo, muita gente, quando ouve uma fala dessa maneira, a pensar, não, que esses crentes, né, que a gente ouve falar, esses crentes são tudo mania de conspiração, né, essas coisas, isso é tudo da cabeça dele. Gente, não é. Se você olha no começo da década do século XX, né, dos anos 1900 para cá, você olhar, cara, você vê coisas como o Decálogo de Lenin, por exemplo, se você for parar para ver, você vê cartilha de Gramsci, que são planos dizendo como destruir uma nação por dentro. Você olha aquilo e você faz, não, isso é coisa de conspiração. Se você parar para olhar, em vários países do mundo é o que acontece, gente. Isso foi dito há quase 100 anos atrás, então, poxa, o que a gente está vivendo hoje está sendo dito como isso, mas se você parar para pensar, olhando-se para o passado, é o que está diante de nós no futuro, sabe? No presente. Isso. No presente. Exato. É um processo. Gente, nosso horário estourou, temos 5 minutos para acabar. Deixar isso claro, o horário nosso é das 10 para as 8 até as 9h10, é 1h20, tá? Então, não precisam correr quando der 9 horas, assim, então tem que acabar ali, 9h10, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma música muito famosa nos anos 80, muito famosa aqui no Brasil, olha o que ela pregava. Quem viveu dos anos 80 vai saber, vai lembrar disso daqui. Raul Seixas. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa. Eu só quero e você quer tomar banho de chapéu,
ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel. Então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Quem toma banho de chapéu? Faz sentido? Não. Mas se você quiser tomar, você toma. É a sua lei. Você faz o que você quiser. Sociedade alternativa. Raul Seixas, não sei se o ex-sócio dele lá, o Paulo Coelho, Tomava banho de chapéu. é parceiro dele nessa música. Eu não sei, sinceramente, se o Paulo Coelho, mas o Paulo Coelho é um cara que faz parte de todo esse processo e é tido como um grande pensador. Eu acredito que uma das coisas que foi dita aqui também, irmãos, e o senhor também falou, a pergunta que fica, pastor, é sobre a igreja. Por que isso está acontecendo? Se estamos perto do fim, era para estar acontecendo agora? Quando que isso era para acontecer, já que iria acontecer alguma coisa semelhante? Poderia ter acontecido ontem isso? Ou isso poderia tardar para acontecer? Uma das respostas que eu acredito que eu tenho dessa conversa é o que o senhor disse. A culpa disso, no bom sentido da palavra culpa, é do tipo de cristãos que temos, que não tem um posicionamento e não tem um posicionamento de confronto, não de afrontar, mas de confrontar com amor, porque o confronto tem que ser com amor, mas com clareza. Então assim, você vê que vai tomando tão espaço esses pensamentos, essas ideias, aonde, um exemplo básico, vou dar um exemplo, a gente nasceu na igreja, a gente vê isso, as irmãs, as mulheres, seja da nossa igreja ou qualquer outra igreja, isso serve para a igreja evangélica cristã, quando é muito bem-vindo em nosso meio qualquer tipo de homossexual, travesti, e ele vem para o nosso meio, e eu vou falar agora nem de pessoas que vêm para o nosso meio, ok? Sabe esse amigo seu que você trabalha com ele que é travesti? Esse rapaz que usa sutiã, calcinha, e conversa com você, e você conversa com ele abertamente sobre isso? Não dá para entender, mas você percebe, você vê, você escuta às vezes coisas de mulher conversando com outro homem que é travesti, que usa calcinha, sutiã, e fala como se fosse natural. Então são desses tipos de posicionamento que não traz uma mudança. O rapaz vem para a igreja travesti, a irmã trata o rapaz como se ele fosse uma mulher, no toque, no abraço, no jeito. Você não tem que confrontá-lo erradamente, expor ele, humilhá-lo, mas você tem que entender que no caso agora dessa fala minha, ele é um homem e precisa do seu amor, do seu carinho. Então são tipos de situações como essa, que existem inúmeras situações que demonstram que se a igreja fosse mais atuante, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, se ela fosse mais atuante, se ela tivesse um posicionamento diferenciado, se ela não tivesse, por exemplo, hoje nós se vê inúmeros líderes, infelizmente padres nossos, pastores, que não falam sobre a idolatria. Isso. Uma coisa é você pegar a imagem de escultura que nem aquele colega que chutou, quebrou em programa livre, ou mesmo se não tivesse gravado, que não é interessante fazer isso, não se deve, é errado. Antiético, um monte de coisa. Agora, você ensinar que o que a Bíblia diz, que é feito por mãos de homens e assim por diante, você não vê ninguém falar mais sobre isso, poucas pessoas falam. Não falam. Eu acho assim, que para fechar, sumariza bastante o que o senhor falou, pastor, é que Mateus 24,14 vai dizer, né, quando Cristo fala, e este evangelho do reino, mais uma vez a gente tem algo definido aqui, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Mas a pergunta é, como o senhor bem falou, né, quem é que hoje está falando? Né, quem tem coragem hoje, aonde estão os que têm coragem, afirmam as verdades? As verdades de Cristo, as verdades da palavra, as verdades de um Deus que realmente é o único Deus, né? Como diz em Deuteronômio 6,4, você vai entender tudo isso, e aí a gente cai num quadro que é para que a igreja do Senhor ore e se posicione, que é quando Oséias fala e é atual. O meu povo perece por quê? Porque lhe falta conhecimento. Então assim, é atual, né? Então acho que é uma mensagem que de certa maneira é pesaroso a gente ouvir, mas é uma realidade que está diante de nós, não para que a gente se atemorize,
mas para que a gente se posicione e se encoraje para mudar. Né? Porque nós temos a capacidade de mudar, somos a geração que acho que dentre todas temos a maior facilidade ao conhecimento. Né? Não é necessário hoje ter um diploma de mestrado ou doutorado para se ensinar algo a alguém. Você pode ir na internet, você pode ter a palavra de Deus, você pode ler, pesquisar, achar tempo. Quem quer dar um jeito. Né? Aquele tá, quem quer dar um jeito. Faça valer o seu humanismo, então, digamos assim, e diga, se eu sou alguém que tem um valor, então queira e dê um jeito, sabe? Mas é possível. Acho que é o que sumariza. Há uma alternativa? A palavra do Senhor é a resposta. É possível? Sim, basta fazer. Você, dentro dessa linha, para a gente acabar agora nós estamos no horário. Vitor, você vai encontrar a partir do mês que vem, vai sentir na pele isso. Você está indo para um país onde ele é altamente idólatra. Sim. Ele é altamente idólatra. Quem pisou lá sabe o que eu estou falando. O sol, tem culto para o Deus Sol, culto para a Mãe Terra. É um negócio assim assustador. Que Deus te dê graça, que Deus te ajude, que Deus te abençoe lá. Amém. Bom, eu acho que nós podemos acabar, gente, 9 e 10. Semana que vem continua esse tema. Semana que vem. Apontando para a influência. Não entendi. Apontando, continuando com esse tema, mas apontando aqui para o que de fato nos interessa verdadeiramente, que é os pensamentos que foram construídos na modernidade, na pós-modernidade, e que influenciam os pensamentos e a teologia da igreja evangélica. Que isso é muito importante. Por que pensamos o que pensamos? Porque nós vemos o que nós vemos na mídia televisiva. Vamos dizer assim, em vez de chamar da igreja evangélica, da igreja protestante. A igreja protestante. Eu também gosto desse termo. Esse termo evangélico. Até a mãe da propaganda da Natura lá disse que é. Como gosta, né? Eu fui falando aqui que ele estava falando, né, da igreja conhecer os seus fundamentos. Eu fui buscar um material aqui para o pastor ontem num lugar aí, ontem, e aí eu abri a porta do carro e estava tocando Tares. Ele perguntou, é o Tares? O rapaz perguntou que estava carregando o carro, é o Tares? Sim, eu disse, é. Aí eu disse para ele assim, perguntei, você é cristão? Eu falei, não, sou evangélico. Meu Deus! Um excelente evangélico! Está definido o que nós estamos falando aqui, né? Você quer chocar mesmo assim para o raciocínio? Você sabia que Jesus não era evangélico? Uma coisa, como assim? Como assim Jesus não era evangélico? Ele era cristão! Até a pessoa pensar e cair a ficha leva um tempo, né? Gente, assim, semana que vem vai ter continuidade do tema. Hoje entendam isso tudo como uma introdução, uma grande introdução, porque aí nós vamos entrar de fato no que o presbítero Ricardo falou, nossa militância da fé genuína, do evangelho puro, sólido, sóbrio e cristalino. Quais são os desafios para a igreja a igreja na pós-modernidade. Amém? Vitor, obrigado por ter vindo estar conosco aqui. Eu que agradeço. Amanhã você está indo para Pernambuco, né? Isso. Faz um bate-volta lá para despedir dos pais, queimar as pontes. Isso. E ir embora do Brasil. Exatamente. Deus te abençoe, meu filho. Amém, pastor. Gente, domingo nós temos culto, 18 horas e 30 minutos. Amanhã, igreja, amanhã, das 11 à meia-noite, nós vamos ter oração. Amanhã não é das 10 às 11, ok? Vamos fazer das 11 à meia-noite. E eu estou subindo para o monte com os obreiros para orar nesse período também, tá bom? Então, não se esqueça, amanhã a nossa oração na sua casa não é das 10 às 11. Olha ali entre um tempo de oração e adoração, entre 11 e meia-noite. Eu vou estar subindo o monte com os obreiros. Vamos orar. Deus abençoe todos vocês. Gratidão pela participação de todos vocês na nossa roda dos esclarecedores. Obrigado, presbítero Ricardo, pastor Marcelo, valeu. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade rica, te agradeço pela noite, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Só o Senhor é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ti toda a honra, a ti toda a glória e todo louvor. Nós te amamos, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. A ti toda a honra e glória. Leva-nos, Senhor, agora para as nossas casas,
nossos lares em paz, abençoe os nossos irmãos, os ouvintes que estão participando nas suas casas, que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém. Ótima noite, Deus abençoe todos vocês.